Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje dia 13 de setembro de 2017, nós estamos falando aqui da Alemanha. É isso aí, chegamos finalmente aí na Alemanha. Para quem não acompanhou a gente aí, a gente tem lá feito alguns vídeos lá falando sobre a imigração em Portugal. Nós já concluímos ali aquela etapa de imigração ali para Portugal. Então agora aí nós estamos fazendo o processo de imigração aqui para a Alemanha. Bom, para quem não está acompanhando aí desde o zero, mas para você resumir aí, a gente deixou Portugal em stand-by, colocamos ali ela num icebox ali e começamos a aplicar aqui para a Alemanha, porque minha esposa ela vai começar uma faculdade aqui na Alemanha, então a gente precisa aí de arrumar a casa, aquelas coisas todas, depois arrumar o visto e tal, fazer o agrupamento familiar, etc e tal. A cidade onde a minha esposa vai fazer a faculdade chama-se Camp Lintfort. É uma cidade muito pequena aqui da Alemanha. Para vocês terem uma ideia, não tem nem trem para lá, né? Tão pequeno que é. E a gente optou por não ficar lá porque não tem muita estrutura, né? Não tem escolas muito boas e tal, por ser muito pequena. Então a gente queria uma cidade aí de médio porte para cima, né? Pesquisamos ali em volta, achamos ali Düsseldorf, que é uma cidade assim, uma metrópole aqui, né? Aqui na Alemanha, uma das maiores cidades aqui da Alemanha. Só que ela era um pouco mais afastada de Camp Lintfort. Achamos ali no meio do caminho Duisburg, que é mais ao norte de Düsseldorf. E também ficava mais próximo de Camp Lintfort, acho que 40 minutos de ônibus. Então acabamos optando aí por ficar em Duisburg. E aí decidimos a cidade, então vamos para lá. Lá em Portugal, o primeiro passo que a gente precisa fazer é procurar um Airbnb, né? Tentamos aí localizar um Airbnb em Duisburg, mas estava muito caro, o custo dos aluguéis lá em Duisburg estava muito caro para o Airbnb. E aí, pesquisando um pouco mais, abrimos o leque um pouco mais, achamos aí um Airbnb em Mannheim. Mannheim é uma cidade assim mais a nordeste ali de Duisburg. Então, o custo ali do aluguel, a gente conseguiu achar um custo bem baixo. Esse Airbnb que eu peguei aqui é tipo um sótão, né? É um ambiente só, mais ou menos parecido com aquele que eu aluguei lá na Figueira, né? Mas a gente pegou, fez um Airbnb de 20 dias para poder procurar casa, né? Porque a primeira etapa que você precisa de achar é uma casa, né? O primeiro passo é conseguir a casa. Então a gente estava aí com essa missão aí de correr atrás de uma casa. Mandamos lá em Portugal ainda alguns e-mails para algumas imobiliárias, algumas não, muitas imobiliárias, cerca de 50 imobiliárias, mas a gente mandou e-mail para muita gente. Ó, vou te falar aí que de 50 que a gente mandou, acho que só uns 6 responderam. Talvez nem isso. A minha esposa que tem ao certo, porque ela que fez essa parte. Então, a gente mandou já de cara alguns e-mails, marcamos algumas coisas já para a semana seguinte, né? Que foi essa semana que passou agora. Marcamos aí já algumas coisas. Aliás, minto, essa semana que está correndo aqui ainda, né? Então, graças a Deus, aí com 4 dias aqui procurando casa, a gente já conseguiu já achar aí algumas... conseguimos alugar já a casa que a gente queria. Por coincidência, foi até uma casa que a gente estava interessado mesmo, né? Então, achei que foi até bom nesse sentido. A gente tinha pesquisado algumas casas. Teve uma que a gente foi na sexta-feira, que eu vou até contar para vocês aqui como é que funciona a questão dos aluguéis aqui na Alemanha, que é um pouquinho diferente aí do Brasil, né? A gente geralmente acaba chegando no Brasil, visita a casa, né, imobiliária, né? A imobiliária leva a gente, mostra a casa. Se você gostou da casa, pagou, beleza, a casa é sua. Aqui não, aqui você tem que se candidatar para alugar a casa, né? Porque acho que o número de pessoas querendo alugar é tão grande que o cara se dá o luxo de poder escolher, né, cara, o inquilino. Então, geralmente a imobiliária, né, o cara responsável por alugar, ele fala assim, ó, sei lá, a gente chegou na quinta-feira agora passada, um dia depois a gente já tinha uma visita que a gente já tinha combinado com uma imobiliária. Ela falou assim, ó, sexta-feira, sei lá, acho que é 4 horas da tarde, não me lembro ao certo, 4 horas da tarde vou estar lá na casa. Então beleza, aí 4 horas ela abre a porta lá do apartamento, e aí começa aí um monte de inquilino lá interessado no negócio, vai lá, olha a casa, e aí você se candidata, aí você coloca o seu nome lá, e o dono da casa depois avalia quem que ele vai alugar, né? Para quem que ele vai alugar. Ele leva uma série de coisas em considerações, como por exemplo, a sua renda, né? Quanto que você ganha, se você tem um emprego estável, né? Coisas até negativas, né? Como por exemplo, você tem filhos, né? O cara tem 5 filhos, pô, cara, é melhor alugar um cara pro cara ter um filho só do que um cara que tem 5. Por quê? Quando você aluga aqui na Alemanha, geralmente já vem com gás encanado, né? E você já paga por esse gás e a parte de água também. Então, se você aluga a casa para um maluco que tem
5 filhos, vai gastar mais gás, mais água, a conta de gás e água dele vai subir. Então para ele não é interessante. Então acaba sendo negativo se você tiver muito filho. Também se você tem animais de estimação, por exemplo, acaba somando pontos negativos. Mas enfim, o cara avalia uma série de coisas ali e ele escolhe ali qual inquilino ele vai alugar a casa. Basicamente é assim que funciona. Então essa casa que a gente foi na sexta, a gente nem gostou muito dela, mas eu falei assim, vamos dar o nome para todas as casas que a gente puder, porque a gente pediu 50 e-mails, mandou 50 e-mails, só 6 responderam, vamos dizer assim. Pô, se a gente não conseguisse 6, aí complicou, né, para conseguir mais. Então vamos candidatar para o máximo que vier. Se o cara aprovar, o máximo que a gente pode fazer é, se a gente conseguir alguma outra coisa melhor, falar para ele, já achei outra coisa, tchau, vou procurar outro imóvel. Então acabamos dando nome para ela, mesmo não gostando dela, a pintura dela não estava muito legal, a porta da sala abria e fechava a porta do quarto, enfim, tinha uns detalhes lá que a gente não tinha gostado muito. A partir daí a gente, e detalhe, né, que a gente foi, né, nessa visita, foi eu e minha esposa, a gente não sabe nada de alemão, vamos dizer assim, 0. Então a gente estava na esperança da moça falar um pouco de inglês, né, o que eu não aconselho, se você vier para a Alemanha, programe-se, aprenda o alemão, porque aqui nem todo mundo fala inglês. O pessoal tenta te ajudar, algumas pessoas falam, mas nem todo mundo resolve com inglês. Então se você puder manjar um pouquinho de alemão, principalmente se você for trabalhar no mercado de trabalho aqui, aí é fundamental, não tem nem que discutir, tem que saber alemão. Se você for trabalhar aqui, tem que saber alemão. Mas assim, de modo geral, você consegue se virar um pouco aí com o inglês. Se você for só viver, né? É passar um pouquinho de dificuldade, mas dá pra desembolar. Então chegamos lá, tentamos trocar ideia com a moça, explicamos para ela, mas como é que você explica para ela que eu moro no Brasil, tenho uma empresa no Brasil que gera renda, que vai me pagar esse aluguel aqui e tal, foi meio difícil, né? Eu acho que ela não conseguiu entender muito bem. Tentamos ali um pouquinho de inglês, misturado ali com o Google Translator, mas acabou que ela anotou lá, mas ela explicou algumas coisas pra gente, a gente entendia algumas coisas que ela falava em alemão, que a minha esposa já estava meio que dando uma estudada antes, então ela já tem uma noçãozinha assim, vamos dizer que tem a noção, não que tá muito básico, né? Mas ela já pesca algumas palavrinhas e você tenta entender, deduzir mais ou menos o que a pessoa tá falando, né? Mas aí depois a gente se virar, colocamos o nome lá e tal, e ficamos esperando. E aí a gente tinha uma outra casa que a gente estava mais interessado, e a gente achou uma tradutora, uma intérprete, né? Uma intérprete que ela faz serviço não só aí de intérprete, mas ela procura casa, por exemplo, você pode falar com ela, tem como você dar uma ligada para esses caras aqui, ver a casa, ver sobre creche, ela pode pedir uma conta de água para você, ligar uma conta de água, ligar uma conta de luz, entendeu? Pedir uma internet, ela faz esse tipo de serviço. É uma brasileira, olha, muito show o serviço da menina, é fantástico, tá ajudando a gente demais. Assim, a gente tinha procurado algumas pessoas desse tipo, achamos algumas que falavam inglês, tinha até mais gente que falava inglês, mas por coincidência já achou essa brasileira. E falei, vamos tentar com ela aí, já que ela fala português, é até mais fácil a gente se comunicar. E aí a gente tá gostando bastante do serviço dela, depois eu vou até trocar uma ideia com ela quando terminar isso tudo, essa confusão toda aqui, né? Vou ver se eu dou uma moral pra ela aqui, falo dela aqui no blog e tal, pra quem tiver interessado a vir aqui pra Alemanha, né? Pode ser uma boa, uma opção interessante aí, ter uma pessoa dessa aí pra te ajudar aí durante o processo. Então a gente pediu pra ela poder ligar pra essa casa que a gente visitou na segunda, que foi ontem, e explicar para a moça, né, para a moça da imobiliária, que a gente tinha uma empresa, que a gente tinha uma renda, que não estava vindo para cá sem renda nenhuma, que a minha esposa estava estudando, por isso que a gente estava vindo, e ela explicou lá tudo para a moça e tal. E a minha esposa foi segunda-feira nesse imóvel, que era um imóvel que a gente tinha gostado mais, né. Olha, para vocês terem ideia, cara, é muito difícil a comunicação aqui da galera que mexe com imóvel aqui na Alemanha. Eu não sei o que esses caras têm na cabeça. A gente mandou um e-mail para essa moça da imobiliária, perguntando do imóvel. Ela respondeu falando que dia tal, hora tal, ia estar no imóvel. Aí a gente mandou um outro e-mail perguntando mais algumas coisas. Ela não respondeu mais. Aí mandamos um outro e-mail confirmando se ela ia estar lá ou não. E ela não respondeu mais. Eu falei, caraca, velho, como é que esse pessoal... Assim, por que o cara não responde? O cara trabalha com comunicação, velho. Mas eles são assim mesmo, velho. Não tem jeito, não. Aí, por fim, essa intérprete ligou para ela, trocou uma ideia com ela por telefone, explicou a nossa situação. Aí a moça entendeu, falou com ela, não, beleza, pode marcar da esposa do Viver Dividendos ir lá que a gente vai atender ela. Aí chegou lá, minha esposa viu a casa, gostou da casa, é muito próximo do centro, acho que 10 minutos chega no centro aqui de Duisburg, na estação central, né, que a partir dali você vai para qualquer canto da Europa, né, passa trem aqui em Duisburg, mandando o cara para França até, se quiser.
Qualquer canto da Europa você vai aqui de Duisburg, de trem, né? Então é tipo assim, a casa é na boca do metrô, né? Muito perto. E a minha esposa gostou da casa, tava bem arrumadinha e tal, a pintura tava maneira, bacana e tal, 2 quartos e tal. E aí falamos assim, pô, ela até falou, hoje a gente foi lá pagar, né? Ela tava até falando assim, pô, soubesse eu não tinha oferecido o que eu ofereci. Porque eu falei com ela, pô, oferece 6 meses de aluguel já, porque geralmente aqui você paga 3 meses de aluguel adiantado, né? Falei com ela, oferece 6, fala, quando é que você vai pagar 6? Fala, pô, vou pagar 6 meses, pra poder pegar mesmo, né? Porque, pô, eu tinha até mais prazo aqui no Airbnb pra poder procurar, né? Mas, cara, você tem que resolver um monte de coisa. Eu falei, vamos rematar isso aí de uma vez. Depois, mais pra frente, daqui uns anos, a gente pode até procurar uma outra casa com mais calma, faz a mudança e tal, mas vamos tentar rematar isso aí de uma vez. Aí ela foi, lançou 6 meses e parece que a moça fisgou, né? Passou lá um tempo, ela pegou e falou assim, ó, eu acredito que a casa é de vocês estão com grande chance de alugar a casa e tal. Porque ela já sabia da nossa história, né? A moça da intérprete tinha falado com ela, da Vanessa. Então a Vanessa trocou uma ideia com ela antes, foi fundamental aí, eu acho que para ela poder entender, né? Porque senão seria mais uma como aquela que a gente foi na sexta, né? A gente ia explicar, mas não ia ficar muito claro, né? A pessoa precisa entender que você tem condições de pagar o aluguel ali, né? Tanto é que quando ela foi, antes dela confirmar com a gente, ela pediu meu extrato bancário, mostrando que eu tinha dinheiro em conta, eu tive que mandar os negócios das ações para falar para ela que, ó, não, eu tenho uma renda, eu tenho dinheiro em conta, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar te devendo, não. Mais ou menos assim, né? Então, a gente foi hoje lá e tivemos que pagar os 6 meses, já levei uma facada aqui no peito, aqui, ó, tá sangrando até agora, tô até com dor na coluna aqui. Caraca, mano. Paguei 4.556 euros, os 6 meses adiantados de aluguel. Meu Deus do céu. Mas eu vou explicar para vocês aqui o que é esses 4 mil e pouco. É 800 e pouco, se não me falha a memória, do calção, que se eu não destruir a casa, quando devolver, eu recebo essa grana de volta. E o aluguel aqui ficou mais ou menos em 600 e poucos euros. Eu não me lembro ao certo de cabeça os números, não. Pô, mas o custo de vida aí é muito alto, pô, é muito mais caro do que o aluguel aqui em Portugal. Minha esposa estava falando comigo, acho que o aluguel aqui é mais caro que em Portugal. Eu falei assim, eu acho que é a mesma coisa, porque se você for colocar na ponta do lápis, você vai pegar um apartamento aí com 2 quartos, igual a gente alugou, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Em Portugal, você um apartamento nesse padrão, num bom bairro, perto do metrô e tal, tu vai pagar aí 450, 500 euros. Se você conseguir um bom negócio, vai pagar 450, 500 euros. Se você for pegar e colocar o aluguel assim, que aqui na Alemanha você tem um aluguel frio e um aluguel quente, né, vamos dizer. O aluguel frio é o preço só do imóvel, o aluguel quente é quando ele inclui os custos ali de geralmente gás encanado, água, né, e no caso desse daí que eu aluguei, tinha até um custo de manutenção do prédio ali, né, por exemplo, eu lembro que quando eu estava aplicando para o visto do Canadá, tem uma lei no Canadá lá, né, que o Canadá lá fala que você tem que limpar a frente da sua casa, né? Quando tá com neve, né? Isso aí é lei, né? Você tem que deixar a frente sempre limpa, né? Então, às vezes, ou você paga alguém para fazer isso para você, que geralmente é caro, né? O cara acaba tendo que uma vez por dia ir lá limpar a neve lá da calçada, né? Porque se alguém cair ali e machucar, a responsabilidade é sua, do dono da casa, né? Então, aqui na Alemanha também é parecido, só que aí, no caso, ela já colocou já esse custo aí da limpeza ali da calçada ali quando tiver neve e tal, já está embutido aí nesse valor quente aí. Então a gente está pagando aí 450 euros, que é mais ou menos o preço que seria de um imóvel lá em Portugal, e está incluído aí uns 200 e poucos euros, se não me falha a memória, que aí vai para uns 600 e alguma coisa, do gás encanado, da água, dessa limpeza aí e a manutenção do prédio. Então, basicamente, eu acho que está no mesmo padrão de custo aí de Portugal aí a questão dos imóveis. É claro que não dá para comparar com o imóvel que eu estava lá na Figueira. Eu pagava 200 euros lá na Figueira da Foz, pô, mas era um imóvel que tinha um quarto minúsculo, uma sala embutida uma sala e uma cozinha tudo junto, então não dá. Era uma casa assim temporária, que foi só pra gente poder ficar um tempo lá até o visto resolver, né? Então não é uma coisa assim pra você viver de longo prazo, né? Ainda mais se tiver uma família aí com uma esposa e um filho, então você tinha que ter uma casa pelo menos com 2 quartos, né? Então a gente sabia que esse custo aí ia ter que brotar. Então foi 15 mil reais aí, uma facada, mais de 15 mil reais, né? 4.556 euros.
Foi mais de 15 mil conto, uma facada que eu levei. Mas é isso aí mesmo. As dores de cabeça com gasto estão só começando. A minha choradeira de gastar aqui tá só começando. A gente ainda tem que comprar a cozinha, que vai ser uma fortuna. Comprar os móveis de quarto também vão ser caros. Enfim, tem um monte de coisa que tem que comprar. Móveis para cozinha, prato, talher, aquelas coisas. Casando de novo. Inclusive vou mandar uma lista aqui no blog aqui de chá de cozinha aí para vocês, às vezes me ajudem. Tô brincando, não fazer isso não. Mas basicamente estou casando de novo, cara. Tô indo para um lugar que a casa não tem nada e eu vou ter que mobiliar a casa toda de novo do zero. Então vai ser um custo violento. Nossa Deus, não quero nem imaginar, velho. Mas é isso aí. É o custo para imigrar. Você sabe que tem essas tretas, né? Tem que reservar uma grana ali para deixar para isso. Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Mas é isso aí, pessoal, só atualizando vocês aqui, qualquer novidade que tiver. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo aí sobre transporte público. Eu fiz aí o meu cartão aí de transporte por um mês aqui, né? Vale por um mês. Porque eu tô ficando aqui em Mannheim, né? Como eu falei que eu não consegui alugar ali em Duisburgo. Então, como o Airbnb que era bem mais barato, valia mais a pena eu pagar um Airbnb mais barato e pagar a passagem de metrô, né? De tram. Quando eu precisar de usar, do que pagar um Airbnb muito mais caro lá em Duisburg. Então aí eu tive que fazer um cartãozinho que você paga uma vez por mês lá e usa à vontade. A Laurinha tá agitada aqui, eu tô meio que improvisando aqui o vídeo, não se assuste com isso não. Mas no próximo vídeo a gente faz com mais cuidado. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima, valeu!